Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, que todos vocês possam sentir o nosso abraço fraterno, aquele abraço na nossa casa, Fabem, né? Que eu sei que todos vocês já sabem como é este abraço. Essa casa que nos acolhe, que nos conforta, independente de estarmos virtual, porque ela continua junto com todos nós, vocês podem ter certeza disso. E também nós somos todos acolhidos pela espiritualidade amiga da casa, né? Não só por essa casa, todas as casas, porque todos olham por todos nós, independente da nossa religião, da nossa casa espírita que frequentamos. Então, que todos tenham fé, né? Através das preces, através dos bons pensamentos. Eu vou pedir a todos vocês, né, para que desligue o som, desligue a câmera, daqui a pouco vou desligar a minha, e lembrar também pelo copo d'água para fluidificação. Após a prece final que o Dene irá fazer para a gente, nós vamos fluidificar as águas através do canto a Bezerra de Menezes pelo nosso companheiro Adão. Adriana, seja bem-vinda. Estava com saudade da Adriana, hein, Adriana? Oi, querida. Muito obrigada. É um grande prazer nosso estar aqui reunido com vocês, com os nossos irmãos, né, que estão participando também. A nossa mais profunda gratidão. Muito obrigada, de todo o coração. Um abraço. Nós vamos iniciar com a nossa leitura preparatória, que é a nossa companheira Heloísa que vai fazer. Boa tarde, me ouvem? Olá. Sim, normal. Ok. Então, do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, porquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor... Oi? Na conta. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidades, traça inexplicáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. À noite, espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem ainda, mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus, com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança no Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo movimento
é instante de ouvir todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Que assim seja. Amém, que assim seja. Agora a Fátima Rocha vai fazer a nossa prece inicial. Boa tarde. Está me ouvindo, Terezinha? Boa tarde, tudo ok? Uhum. Vamos fechar os nossos olhos para juntos pensarmos no rosto de Jesus. Senhor Jesus, nosso irmão, que cuida de nós com tanto carinho, nos ajude mais uma vez, nessa tarde de sábado, a assimilar, a entender a sua mensagem. Nos ajude, fortalecendo a nossa vontade em querer produzir e doar boas energias a todos aqueles necessitados da saúde, do corpo e da alma. Sabemos que, mesmo separados fisicamente, cada um em sua casa, estamos unidos mais que nunca, pela nossa vontade de fazer o bem, pela nossa vontade de crescimento espiritual. Que a mais leve lembrança, Senhor, do teu rosto nos inspira. Pedimos pela nossa querida amiga Adriana, que com seu jeito doce de ser, nos envolverá a todos para o entendimento do teu evangelho. Esteja conosco, Jesus, acalmando, aliviando, harmonizando nossos lares. Que assim seja. Amém, que assim seja. A nossa palestrante da tarde é a Adriana Sarmento. Ela é da Casa União Espírita Cristã, né? Nossa querida UEC. E o tema que ela vai trazer para nós é a bondade reparadora. Boa tarde. É muita satisfação nossa, com o coração em alegria, em festa, podermos mais uma vez trabalharmos juntos num estudo, num tema do Evangelho de Jesus, do nosso sublime Senhor, que vai nos dar uma direção, né, nos auxiliando a entendermos um pouco mais as suas palavras, e em especial nesse tema de hoje a respeito da bondade, né, aquela bondade reparadora. Então nós vamos iniciar recordando lá no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 11, né? O contexto dessa passagem é quando Jesus tem à sua volta as crianças, os adultos, e as criancinhas tentam chegar a Jesus, né? E os adultos, alguns discípulos, eles retêm as crianças, e Jesus então diz: deixai que venham as minhas criancinhas, né? E em algum momento, neste contexto, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Mas interessante que no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 19, versículo 10, quando o contexto é quando Jesus está na casa de Zaqueu, Jesus também diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha havido perdido. Né? Então, nós vamos agora, com base neste versículo que está nestes dois livros de São Mateus e São Lucas, nos reportarmos ao livro chamado Ave Cristo, né? Cujo prefácio é de Emmanuel. Nesse prefácio, Emmanuel diz o seguinte, que nós vamos fazer uma breve leitura para vocês, porque não teria como nós guardarmos tudo, e nem falarmos sem ler, senão nós vamos saltar passagens que são importantes. Tá? Então, nós vamos fazer uma leitura. Emmanuel diz assim: Ave Cristo, hoje como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo
restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais se negreje, isto é, escureça a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. No caso, quando nós estamos lendo essa parte, né, nós vamos lembrar que, com a esperança, com a fraternidade, por esta fala de Emmanuel, nós podemos entender que a paz pode reinar no mundo. Observem o que ele veio dizendo. Por mais que tenhamos tormentas, sombras, né, a força, por mais que aconteça tudo isso à nossa volta, ele sempre fala, Cristo pacifica, Cristo ilumina, Cristo reina. Então, isto é, se nós tivermos esperança, se nós vivermos com fraternidade, a paz, meus irmãos, ela pode sim reinar nesse mundo em que nós estamos vivendo. Emmanuel continua. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz. Olha só, ela roga recursos na concretização da paz. Pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos, diz Emmanuel. A bênção do céu exige recipientes na terra. E quem serão esses recipientes na terra para que as bênçãos dos céus possam, por estes recipientes, se derramarem por toda a terra, senão nós, os filhos do Pai? O Cristo que atualmente vive o apostolado redentor do Evangelho, né? Lembrando que redentor significa o quê? Aquele que redime, aquele que resgata, que liberta, né? Então ele fala, o Espiritismo que atualmente revive o apostolado que liberta, que redime, né? O apostolado redentor do universo em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Então, Emmanuel diz que, né, a ideia divina solicita braços humanos na terra, que os céus precisam de recipientes na terra, que ele roga para que a concretização da paz aconteça no mundo em que nós estamos, mas ele precisa de boa vontade neste mundo em que nós estamos. E ele continua, há chamamentos do Senhor em toda parte. Enquanto a perturbação se alastra envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo, conluiados, isto é, aliançados, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além. Quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inovidáveis dos vivos da eternidade se expressem consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Então, nós temos já delineado para nós fulgurante destinação. Que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que saibam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos quanto eles transformar espinhos em flores e pedras em pães nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. Observemos que ele fala nossas mãos, isto é, de todos nós, sem exceção. Hoje, como ontem, Jesus prescinde, isto é, dispensa das nossas. E olhem o que Emmanuel vai dizer agora, meus queridos. Jesus dispensa as nossas guerrilhas de palavras, as nossas tempestades de opinião, o nosso fanatismo sectário, o nosso exibicionismo nas obras
de casca sedutora e miolo enfermiço. Todas essas são as palavras de Emmanuel nos dizendo como, porventura, nós podemos estar caminhando nesse mundo e nos chama a atenção. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida, aí ele diz, o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que podemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele, com D maiúsculo, na edificação do reino de Deus, suplicando-lhe assim, nos ampare o ideal renovador, nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar. Então ele fala que nossos caminhos vão ser de árdua ascensão. Ele diz que não vai ser fácil, vai ser árduo para todos nós. Repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova. Aí ele diz, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Emmanuel. Então, meus irmãos, baseado nos versículos de Mateus e Lucas, quando Jesus nos disse que o Filho do Homem veio para salvar aquele que se havia perdido, e quando Emmanuel vem nos ensinar e nos fazer aprender, recordar que Deus conta conosco aqui nesse mundo, conforme a questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos fala que o motivo pelo qual estamos aqui reencarnados é para nós concorrermos para a obra geral que nos toca, isto é, participarmos com Deus da criação do divino neste mundo, no mundo, na parte que cabe a cada um de nós. Concorrer para a obra geral na parte que nos toca, né? Então, nós vamos lembrar que teve um teólogo de nome Alexander Winnett, era um teólogo suíço, e ele falou o seguinte, se o Evangelho restitui à alma as mais devastadas das almas, todo o verdor da juventude, toda a frescura das impressões da infância, é por ele que devemos buscar. Ele vai nos trazer e nos restituir a pureza da alma. É o Evangelho que todos nós precisamos buscar. Quando Jesus nos fala, deixai vir a mim os pequeninos, isto é, os aflitos, os infortunados, ele está nos falando, conforme o Livro dos Espíritos, exatamente a respeito desses. Os pequeninos, ele também se referiu às criancinhas, sim, que estavam buscando ir ao seu encontro naquele momento, né? Quando os adultos entraram à frente e disseram, não, deixa Jesus, não chega não, né? Não chega perto não atrapalha o que ele está fazendo não, né? E Jesus falou, não faz isso, deixai as crianças virem até mim. Ele disse, sim, com referência à infância, sem dúvida, mas os benfeitores também dizem que ele também se referia, né, aos aflitos, aos infortunados, que somos todos nós, esses pequeninos, esses aflitos e esses infortunados, né? Então, Deus, o nosso Criador, quando ele nos deu a vida, ele depositou em nós energia vital. E é, sobretudo, pela bondade que a energia vital precisa se manifestar, tão unicamente pela bondade. Porque a energia sem bondade, ela se tornaria algo cruel, se tornaria selvageria, se tornaria destruição, mas a bondade, ela não se revela, né, com a mesma eficiência, se ela não tivesse a mesma energia. Se a bondade se manifesta, combatendo, né, por exemplo, a defesa do seu país, vamos dizer, que existe um soldado, um combatente, né, que vai defender o seu país por bondade ao seu país, por bondade aos seus irmãos de pátria, ali existe bondade. Mas aos nossos olhos, vendo aquela guerra, né, ela parece que está velada para nós, porque a guerra não é uma boa opção, né? Agora, se a bondade ela se manifesta na obra do socorro,
né, na obra do amparo, aí sim, para nós, ela se parece um pouco mais consoladora aos nossos olhos. Então, nós dirigirmos a nossa bondade àqueles que estão feridos, vencidos, perdidos, sofridos neste mundo. Aí sim a vida nos parece mais tocante quando nós vemos alguém em dor, mas quando ela está buscando suportar e viver essa dor com todas as suas forças. Isso nos toca muito. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que nós estamos observando uma árvore frondosa, uma árvore vigorosa, né? Numa floresta bonita, com toda a sua majestade, todo aquele arvoredo fechado, né? Aquele cheiro gostoso de mata que nós sentimos no local. E aí, de repente, vem um furacão e sacode essas árvores de um lado para o outro, devasta a floresta, e acaba que nós começamos a tomar a dor de tudo aquilo que está sendo derribado, de todas aquelas árvores, né, que estão sendo lançadas ao solo pelo furacão, aqueles galhos quebrados, o tronco que resiste, que se defende naquela hora, que busca se manter forte, né, em pé, suportando aquela árvore. Ele nos toca, e ao final daquela tempestade, quando nós olhamos muitas árvores caídas, mas vemos tantas árvores ainda se mantendo firmes, né, e erguidas, com alguns galhos quebrados, talvez um pouco, né, torcida, mas quando ela está ali forte, vencida pela tempestade, esta imagem nos toca profundamente, porque nós vimos que passou por ali uma grande tempestade, uma grande dor, mas algumas buscaram escolher se permanecer, né, ali firmes, fincadas ao solo, na sua resistência de força para sobreviver, para não se deixar cair, né? E quantas vezes o brilho do sol nos encanta muito mais do que uma luzinha pequenina na floresta, na escuridão. Quantas vezes, né? Ali aquela luzinha vencendo a chuva, vencendo a tempestade, vencendo a ventania. E alguns existem no mundo, precisamos recordar, existem pessoas, existem ainda irmãos, né? Por vezes, muitas vezes nós, quem sabe, né, estamos no mundo, mas não sabemos ajudar quem sofre, né? Até pensamos em ajudar, mas não sabemos chegar e ajudar. Existem outros no mundo que vão ao outro de forma um pouco mais sedenta, um pouco mais buscando o ouro, buscando o valor monetário, buscando a conquista de bens de forma muito mais sedenta. Existem aqueles que, por vezes, são atraídos pela infelicidade do outro, mas não para ajudar, para contemplar. Existem aqueles que vêm para ferir, para destruir, e outros que surgem para cuidar das feridas, daqueles que estão padecendo, que estão sofrendo. Uns declaram ao mal uma guerra pacífica, né? Aqueles pequeninos esforços que não desanimam diante daquilo que não é bom, porque a sua luta em bondade, em caridade, em fraternidade, não deixa que os seus braços caiam, ainda que dentro da sua mais pequenina e humildade que possa existir, ainda despontando no seu coração. Muitos buscam manter os seus braços erguidos na tarefa do bem, por mais aparentemente minúsculo que esse bem possa ser. E também existem aqueles que são céticos, que veem os que creem e acham que esses que creem são loucos, são cegos, são frágeis, são dependentes. Outros riem da candura dos que creem, né? Mas eles que creem, eles não se inquietam, eles não se deixam vencer, nem com o outro, nem com ninguém, né? Então, assim, o mundo acabou organizando o quê? Obras reparadoras, no que se concerne às misérias físicas, da doença, da pobreza, das misérias morais, da pouca vontade, das enfermidades do coração,
O mundo, se nós buscarmos nele, nós vamos perceber que ele elaborou muitas obras para cuidar de tudo isso. Em todos os cantos da terra, em todas as nacionalidades, nós vamos encontrar obras que buscam serem reparadoras à vida do outro, às necessidades do outro. E aí, então, a doutrina nos ensina que a misericórdia, ela vem se encaminhando junto àquele que foge à lei divina. Isto é, quando a criatura está fugindo, né, do cumprimento das leis divinas, ela sofre, ela passa por problemas graves, porque não está de acordo com as leis divinas, mas ela está indo de encontro com as leis divinas, né? E tudo aquilo que foge ao natural, que são as leis de Deus, acaba por passar por dores e sofrimentos. E a misericórdia é nossa irmã, é nossa amiga, né? É nossa companheira exatamente nesses momentos da fragilidade humana. E nós podemos buscar a misericórdia e podemos buscar as leis divinas desde cedo. Paulo, quando escreve sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 a 10, ele fala bem assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, repara bem, ele vem falando para nós o quê? Que nós podemos passar por atribulações, perplexidades, sermos perseguidos, abatidos, passando por mortificações, mas não devemos nos deixar ficar angustiados, desanimados. Não podemos nos sentir desamparados, porque o Pai não esquece os seus filhos e o nosso Senhor não esquece de nós. Não podemos nos sentir destruídos de forma alguma, porque Deus, na sua bondade suprema, não esquece de nenhum filho, onde quer que ele esteja, nesse universo infinito que desconhecemos o seu tamanho. Então, nós não estamos falando em apresentar todas as tristezas do mundo, por exemplo, a um pequenino, a uma criança, a um pré-adolescente, a um adolescente. Não devemos apresentar todas as dores do mundo para mostrar a realidade da vida a este pequenino. Mas também nós não devemos ocultar inteiramente das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, né? Daquele que está entrando. Criatura, nós mostrarmos sim o que existe nesse mundo, apresentar sim as tristezas do mundo ao pequenino. Nós não podemos ocultar de todo, mostrarmos uma boa medida e mostrarmos o que fazer para nós colaborarmos com o Criador aqui neste mundo que estamos vivendo. Mostrar para eles que há seres que sofrem. E nós iniciarmos esses pequeninos, essas criancinhas, esses pré-adolescentes, adolescentes, jovens, iniciarmos estes nas pequenas delicadezas da vida. Porque se um jovem chegar à sua adolescência sem saber que existem dores na vida, quando ele chegar um pouco mais adiante, ele estará completamente desarmado diante dos seus próprios algozes, que serão as dores do mundo, porque elas vão surgir para todos nós. E ele vai falar assim, mas como? Eu não sabia que isso existe. Existe isso no mundo? Se nós os pouparmos o tempo todo, se nós não mostrarmos como é a vida dentro do grau de entendimento, de acordo com a idade de cada um, mostrarmos pelo menos um pouquinho, eles vão crescer sem saber. E alguns pais poderão pensar, mas quando crescer eu aviso, né? Quando crescer eu mostro. Mas será? Será que esse pai e essa mãe vão ter tempo de fazer isso? Será que não é bom começar a ensinar desde criança, da mesma forma que começamos desde cedo, né? Aprender as letrinhas e as vogais? Também aprendermos as leis da vida desde pequenos? Este é o melhor caminho, nos dizem os benfeitores. Então, ele vai crescer como? Ignorando a lei da dor? E ainda mais, se nós tirarmos deles
esses minutos que nós podemos ensinar os primeiros passos de podermos fazer algo pela dor de alguém, nós estaremos tirando deles oportunidades, minutos que poderiam dedicar a fazerem, ainda que pequeninas, mas a fazerem alguma coisa por alguém. Ensinar em casa a fazer uma prece pelo coleguinha que está doente, pelo vizinho que não está bem, pelo irmãozinho, pelo pai, pela mãe, né? Ensinarmos desde pequeno. Então, se alguém ignora o sofrimento do outro, como que ele vai cuidar do outro? Se ele ignora que o sofrimento do outro existe. Então, a juventude e a dor, elas podem se encontrar, sim, desde cedo. A dor no sentido do jovem aprender que existe a dor e aprender a cuidar da dor do outro, né? Por quê? Porque a dor, ela amadurece. A dor instrui, a dor nos firma na vida. E é exatamente nesse momento que nós vamos conhecer o sentimento de humanidade. Quando conhecemos a dor do outro e quando começamos a pensar o que podemos fazer por este outro, o que podemos fazer por este irmão, o que eu gostaria que fizessem por mim se eu estivesse no lugar deste irmão, dessa irmã que está passando por essa situação tão difícil, tão delicada. Como, meus queridos, nós vamos nos tornar criaturas maturas se quando nós vemos a dor, né, ainda ser para nós como um vento que passa na nossa vida e nem nos toca a alma? Como que nós vamos amadurecer espiritualmente se a dor que nós enxergamos não nos toca o coração? A dor, ela tem o dom de purificar. Ela nos faz pensar, ela nos ajuda a aprender a sentir, nos sentirmos condoídos, apiedados pelo sofrimento do outro e mais, se nós permitirmos, ela nos faz nos movermos, ela nos tira literalmente do lugar onde estamos e nos leva ao encontro dela para podermos saná-la. É por isso que estamos aqui no mundo, para colaborarmos com Deus na obra da criação, diz a questão do Livro dos Espíritos. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, versículo 8, ele fala assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Nós amamos todo o Evangelho, mas esse versículo, eu sempre falo, é um versículo que mais nos, um dos que mais nos toca o coração, tá? Nós vamos, inclusive, repetir. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Devemos amor uns aos outros, devemos amor uns aos outros. Qualquer imperfeição que possa nos surgir às vistas, ela destoa do amor e nos revela que ainda nos falta aprender a amar. Viver melhor é aquele que vive com fraternidade, né? Quem vive melhor, é aquele que busca viver com fraternidade a dor do outro. Alguns até pensam o seguinte, que ver a dor do outro traz tristeza para si. Porventura, vamos supor que algum de nós já tenha ouvido alguém dizer assim: eu não vou naquele local visitar aquela pessoa, naquela situação tão triste e tão difícil, de tanta dor, porque eu me sinto tão triste com a situação da pessoa, eu me sinto tão mal em ver aquela situação, eu não vou lá no hospital visitar fulano, porque está sofrendo tanto, e eu fico tão triste quando eu vejo fulano sofrer, que eu prefiro não ir. Eu fico tão triste quando eu faço aquela visita, que eu vejo aquela criatura sofrer daquele jeito, que eu prefiro não ir. O nome disso não é caridade, o nome disso não é piedade. O nome disso é egoísmo. A criatura está mais preocupada com a dor que ela vai sentir ao ver o outro sofrer do que sanar a dor do outro. Isto é, eu prefiro então deixar o outro continuar sofrendo do que sentir dor e ficar triste em ver o outro sofrer, sendo que a dor não é nem comigo, nem vai me atingir.
Olha só, a que ponto, às vezes, a criatura humana chega de egoísmo sem perceber que é egoísmo, porque realmente ela própria pensa que ela está apiedada, que ela está sentida, que ela está fazendo uma caridade agindo dessa forma. Ela não conseguiu perceber, né? Não é por maldade, ela não conseguiu apenas enxergar ainda que este ato é de profundo egoísmo. Eu não quero ficar triste, então eu deixo você sofrer. Sendo que eu posso ir até você, te ajudar a diminuir ou aliviar a sua dor ou acabar com a sua dor e seu sofrimento, mas por eu não querer sofrer, eu não vou te ajudar. Né? Bem grave essa situação. Né? Então, a lei divina que nos ensina a respeito da fraternidade, ela fala que é muito importante nós nos encontrarmos com a dor desde cedo. É esse encontro com a dor a que ela nos convida. Né? Então, nós precisamos sentir em nós essa empatia, compaixão, essa caridade que depois vai nos fazer felizes. Como? Em nós conseguirmos aprender um pouco mais a respeito da fraternidade, aprender que existe a dor no mundo, aprender com aquela experiência o que melhor podemos fazer para aqueles que estão nesta mesma situação. E a experiência vai ganhando minutos em nossas vidas e nós vamos crescendo também em espírito. E se nós pensarmos que o coração do jovem, ele caminhou pouca estrada nessa existência, né, e ainda não traz muitas dores e muitos traumas, este é o melhor coração que tem para nós ensinarmos a bondade. Porque ele ainda está como que um copo meio vazio, entre aspas, né? Sabemos da reencarnação, mas nessa existência, um copo meio que vazio, que nós podemos encher de bondade, de coisas boas. Já se nós pegarmos, né, nós que estamos na fase mais da madureza, que já vivemos muitas coisas na vida, que já passamos diversas situações difíceis, que trazemos alguns traumas, alguns sentimentos, né, que nos trouxeram dores, para nós não é que é impossível, não é isso, é possível sim, mas não é tão fácil quanto o coração do jovem, porque o adulto pode dizer assim, mas já sofri tanto nessa vida, né, tal situação, eu não sei se eu tenho muita esperança nela, eu não sei como reagir de tal fato, porque eu sofri situação semelhante e isso me deixou marcas, e podemos dizer muitas coisas que são verdadeiras, que são sinceras, e que realmente ficam para nós, né, um pouco mais de lembranças que podem sim intervir na nossa forma de sentir e de agir. Mas o coração do jovem não. O coração do jovem, ainda esquecido do seu passado existencial, nós podemos ali depositar com muita vontade, muita bondade e muitos minutos de aprendizado de bondade na experiência da vida. Então, nós vamos recordar também, dentro desse assunto, a respeito do que é a bondade, quando foi perguntado a Miramês, no livro Favos de Luz, o que ele entende por bondade, né? E o espírito Miramês responde o seguinte: ser bom é sentir o prazer de ajudar, sem esperar a ajuda dos outros. É compreender sem mostrar superioridade na tolerância. É procurar mostrar os caminhos mais acertados aos semelhantes, sem lhes tirar os esforços próprios, induzindo todas as criaturas para o amor a Deus e ao próximo. Então, olha só, sentir o prazer de ajudar, né? Então, a vontade que nos surge no coração, nós não podemos destruir quando ela surgir. Precisamos fazer. Não vamos colocar obstáculo. Eu estou com vontade de fazer tal coisa boa, mas agora eu não vou, neste momento eu não vou fazer, e começamos a arrumar muitos obstáculos, né? Então, a lição nos fala para nós não destruirmos a boa vontade quando ela surgir em nós, para nós não resistirmos ao bem, né? Por quê? Porque nós não podemos esquecer da piedade, e nós devemos sim trabalhar para que a bondade reparadora, que é o nosso tema de hoje, se efetive, levando esperança na sua fronte, levando palavras, né, de encorajamento na sua dianteira. Então, se nós comentarmos novamente o jovem, né, ele carece de experiência, mas ele só vai poder aprender junto com aquele que tem experiência. Então, aquilo que sabemos, pode não ser muito, mas aquilo que já estamos, né, trazendo conosco na nossa história, nós temos o dever de ensinar para o jovem,
quando Jesus disse: deixai que venham a mim os pequeninos, deixe eles se aproximar, deixe eles ouvir o que eu estou falando, deixe eles assistirem o que está acontecendo aqui, para já começarem a aprender desde cedo. Deixai que venham a mim os pequeninos. A reunião não era só para os adultos, o ensinamento não era só para os adultos, né? Existe a evangelização, nas outras denominações religiosas tem também o seu evangelho para as crianças, cada um com o seu nome característico, e é esse caminho, mas também dentro do lar, mas também na escola onde estiver, que a bondade, que o ensino da bondade sempre chegue às criancinhas e aos pequeninos, né? A necessidade de nós aprendermos a bondade, ela não se esgota. Nós sempre teremos que aprender alguma coisa referente à bondade. Nós encontramos, né, uma passagem que nos fala de um senhor que chamava-se Hilel, né? H-I-L-L-E-L. Ele também era conhecido por o ancião ou o babilônico, né? Ele era um líder rabino e ele viveu naquela época, né, do reinado de Herodes e foi uma figura muito grande, central naquela época, por ser um líder rabino e uma pessoa de bom coração. Certa vez ocorreu um fato em sua própria residência. Hilel e sua esposa estavam com visitas em casa e a sua esposa já havia preparado o almoço para servir para as visitas. Quando de repente bateu a porta dos fundos, né, um mendigo e alguns amigos pedindo alimento porque estavam com muita fome. A esposa de Hilel, né, de forma muito discreta para que a visita não visse, foi até a cozinha. Ela pegou todo o almoço que estava pronto para a visita, todo o almoço, e entregou para aqueles mendigos que estavam ali na sua porta saciarem a fome. Depois, ela foi até a sala e falou para a visita que ela a desculpar-se, porque ela estava um pouco atrasada com o almoço, que estava preparando ainda alguma coisa para o almoço, mas que dentro em breve o almoço ficaria pronto, né? Na verdade, ela iria iniciar o preparo de um segundo almoço sem a visita saber. O seu marido, então, o Hilel, né? Ele percebeu a postura da esposa dele, pediu que a visita aguardasse um instantinho, né? Foi até a cozinha, se aproximou de sua esposa e falou com ela que gostou muito do gesto dela, né? E a abraçou assim carinhosamente, lhe deu um beijo afetuoso no rosto e voltou para a sala para conversar um pouco mais, esticar um pouco mais a conversa com a visita, até que o almoço ficasse novamente pronto. E Léo, ele tinha uma frase que ele costumava dizer sempre para os moços, né? Para os jovens, para as crianças, para todos aqueles menores. E ele dizia assim, 4 palavras muito simples, mas ele sempre dizia, resumindo todo o ensinamento, todo o conselho, ele dizia assim: seja bom, meu filho. Essa era a sua frase. Quando pediam algum ensinamento, quando a pessoa fazia alguma coisa que era inadequada, que ele buscava orientar, ele sempre dizia: seja bom, meu filho. Era a sua frase de ensinamento, dentre tudo que ele ensinava, lógico, né? E quanta coisa, meus irmãos, quanta coisa não se resolveria se nós tomássemos, né, estas palavras, seja bom, meu filho, por regra de conduta. A bondade é o que todos nós suspiramos, né? Porque todos nós sofremos. Quem não quer receber bondade? Quem de nós não deseja receber bondade? Né? Então, abrirmos os olhos e cultivarmos essa percepção mais delicada ao sofrimento do outro. Não esperarmos, né, que a lágrima caia, mas buscarmos enxergar aquela lágrima antes dela cair. Buscarmos tocar na ferida do outro com delicadeza, com perícia, com sutileza, para que não doa, mas para exatamente pensar, medicar, cuidar do outro. Seria tão difícil assim para nós fazer algo nesse sentido? Será que realmente não temos um pouquinho de condição de olhar para o outro, enxergar uma dor lá dentro daqueles olhos, lá dentro daquele coração, e ali soltarmos uma palavra de esperança, discretamente uma palavra de esperança?
Será que seria tão difícil assim para nós? Nós temos certeza que não. Temos certeza que todos nós que estamos aqui estudando temos condição, sim, de perceber, nem que seja um pouquinho, a dor do outro. E a bondade, ela enxerga no outro o caminho que muitas vezes nossos olhos não veem, né? Ela anima o outro, ela dá esperança ao outro, e o outro, quando começa a perceber que está sendo abraçado, acolhido, né? Ele começa a perceber o quê? E o que ele entende quando algo de bom lhe acontece? Que ele não está esquecido. É tão importante isso para nós. Vamos observar nós nas nossas dores. Se alguém se aproxima de nós e nos dá uma palavra de conforto e de fortalecimento, o que nós sentimos na hora? Puxa, fulano não esqueceu de mim. Puxa, eu fui lembrado, né? E fui amparado nesse momento porque eu fui lembrado por alguém. É isso, exatamente isso. E esse momento, esse toque no coração do outro, quando o outro sente, eu fui lembrado. Isso sabe o que faz com o coração do outro? Traz esperança, renova a esperança. Ele pensa o quê? Até vou me ajeitar na cadeira. Eu não estou esquecido. Lembraram de mim. E a esperança reacende, e o fortalecimento surge, e a pessoa segue os seus passos, ainda no meio às dores, né? Mas segue mais fortalecido, na certeza de que não está esquecido por ninguém, e acima de tudo, que não está esquecido por Deus. No livro Respostas da Vida, né, de André Luiz, ele nos fala das pequenas doações. Nós vamos mencionar algumas para vocês. Ele fala que um pequeno prato de comida que damos para alguém pode ser o prato de comida que vai salvar aquela criatura de entrar num estado de inanição. Ele fala que uma peça de vestuário que damos a alguém, vamos dizer a um morador de rua, pode ser a peça de vestuário que vai protegê-lo naquele dia ou naquela noite de não adquirir uma moléstia. Ele fala que um remédio, aquela caixinha que está usada em casa, né, que não vamos usar mais, vai ficar lá até estragar e jogarmos fora, né, uma pequena porção de remédio pode ser aquele auxílio imediato que a criatura precisava para não cair na morte. Uma visita rápida, com uma palavra de esperança que damos para alguém, pode reerguer essa criatura do desânimo. Um bilhete ligeiro, hoje, né, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, não é isso? Uma visita presencial, pode levar essa esperança que fazemos agora como âncora para essa criatura, não é? Uma conversação, uma pequena frase para alguém, umas palavras para alguém, pode, sem sabermos, levar essa pessoa a desistir do suicídio. Um silêncio ouvindo ao outro pode, por vezes, ser aquele momento de renovação necessário que o outro precisava para falar e botar para fora suas dores. Então, André Luiz nos fala para nós não menosprezarmos, né, essas pequenas doações e fazermos a nossa parte pelo outro. E nós vamos lembrar de uma lenda árabe que nos diz o seguinte, diz assim, antes da lenda árabe, nós vamos lembrar que André Luiz falou o seguinte, o segredo... Perdão, esse eu vou falar no final, tá bom? Nós vamos primeiro a lenda agora. Depois a gente fecha com André Luiz e com Jesus. A lenda árabe diz o seguinte, havia um homem chamado Zantur, era um árabe muçulmano, cumpridor dos seus deveres religiosos, né? E Zantur, ele fazia 5 orações diárias. E no final do dia, todos os dias, uma vez no dia, né, ele ia até a mesquita. E numa dessas vezes que ele subia a mesquita, ele se deparou com um mendigo que lhe pediu uma esmola. E Zantur, então, prontamente, tirou da túnica uma moeda e deu, então, para aquele mendigo. Ele sentou-se, não só deu a moeda, ele sentou-se com o mendigo na escadaria da mesquita e ali começou a conversar com o mendigo, perguntando, né, por que ele estava naquela situação, o que Zantur poderia fazer por ele, além daquela esmola, se ele não gostaria de um trabalho, se não gostaria de uma outra ajuda, né? Até que a conversa foi caminhando e aquele mendigo, em algum instante, ele se transforma num Elohim.
Elohim, na cultura cristã, seria o anjo, né? Então ele se transforma em um Elohim, um anjo. E ele diz a Zantur, Zantur, eu não sou mendigo, eu sou um enviado de Alá, Zantur, e eu vim para o mundo para testar a bondade humana. E Alá me disse que, para que todas as pessoas que fossem boas comigo, que eu poderia conceder um grande desejo, o desejo, o direito dele ficar por 5 minutos na Gruta do Destino, né? E na tradução, a Gruta do Destino, na tradição, a Gruta do Destino, é onde fica o livro da vida, né? Que é um lugar desconhecido, fechado de forma hermética, onde ninguém entra e ninguém sai sem a permissão de Alá. E nesse livro da vida está escrito o nome de todos nós aqui dessa terra, com o nosso passado, com o nosso presente e com o nosso futuro, de acordo com aquilo que fizemos. Está tudo nesse livro. Então, Zantur poderia ficar 5 minutos naquela Gruta do Destino. E aí, então, e lhe seria, então, dado a oportunidade de reescrever o seu futuro, né? De acordo com o seu passado e de acordo com o seu presente. Foi dado, então, a Zantur uma pena, que seria hoje uma caneta, e um apagador, né? Então, num instante, Zantur se viu dentro da gruta, e aquele livro imenso na sua frente. E logo que ele abriu, ele viu a letra A. Ele deu uma folheadinha rápida e percebeu que ele estava em ordem alfabética, né? E na letra A, ele passou umas folhas e achou a palavra Abdul. E lembrou que Abdul foi um juiz que havia condenado ele, Zantur, à prisão, porque Zantur não tinha pago uma dívida, né? E embora Zantur tivesse feito algo de bom para aquele mendigo, que se transformou no anjo, naquele momento, diante do nome de Abdul, e olhando para o futuro de Abdul, e lendo ali um futuro, né, bonito, um futuro de coisas boas, de riquezas e de venturas, porque Abdul era um homem muito bom e muito justo, né? Ele, ressentido, viu uma grande oportunidade de vingança. Pegou o apagador, apagou aquele futuro de Abdul e escreveu ali um futuro de grandes dificuldades e ficou feliz com isso. Folheou mais o livro e lá na letra S ele encontrou o nome Samira. Aí ele foi, olhou o passado dessa Samira e viu que realmente era uma moça que tinha sido a sua noiva, né? E ela tinha terminado o noivado com Zantur, por quê? Porque ele tinha sido preso pelo juiz Abdul em virtude da dívida que ele havia não pago, né? Então, ela, com vergonha daquele comportamento de Zantur, né, de não pagar uma dívida, de ser presa, ela terminou o noivado. E Zantur também ficou muito ferido com essa atitude da moça, até que então ele foi e olhou o futuro dela. E ela era uma moça boa, de bom coração, de boas atitudes, né? E tinha um futuro belíssimo de grandes conquistas. Zantur foi, pegou o apagador, apagou o futuro de Samira e escreveu um futuro de dificuldades e de sofrimento. Continuou, então, folheando, né, o livro da vida. E então ele chegou na letra Z e, de repente, viu o seu nome, Zantur, né? Aí ele deu uma folhadinha no passado, deu uma folhadinha no futuro e tomou um susto, porque ele viu que no seu futuro já estava, né? Ele viu que no seu passado já estava escrito essas duas atitudes que ele teve agora, com referência a Abdul e a Samira, em apagar os seus nomes, em apagar o seu futuro feliz e escrever um futuro triste. E rapidinho, quando ele viu que isso já estava registrado no livro, ele folheou o seu nome para o futuro e viu que já estava ali as consequências desse ato. Um futuro de tristezas, um futuro de infelicidades devido aos seus atos passados e a esses 2 últimos atos que ele acabara de cometer. Então, ele parou, refletiu, analisou o que ele poderia escrever no futuro dele, pegou a caneta, pegou o apagador, e na hora que ele foi apagar o seu futuro, acabou os 5 minutos, e ele, num instante, se viu do lado de fora da gruta. Com a caneta numa mão, a pena numa mão, o apagador na outra, o livro lá dentro aberto, no seu nome, com o seu futuro exposto, com o seu passado exposto, com o seu presente exposto para todos, sem poder modificar nada de sua vida, porque ele ficou, durante todo o tempo que estava lá dentro,
preocupado em prejudicar a vida do outro. E buscando prejudicar a vida do outro, tomou tanto seu tempo que não teve tempo de fazer algo de bom para a sua própria vida, lhe trazendo então ele para si mesmo, né, um futuro de dores e de sofrimentos. E então, quando Emmanuel nos fala, né, quando Emmanuel nos fala que uma existência nossa é como se fosse uma hora diante da eternidade, e quando Chico Xavier vem e fala para todos nós que a pior dor para o espírito no além é ele observar o tempo perdido que ele teve nesse mundo de fazer as coisas certas e boas, né? Nós devemos então agora nos reportar à questão novamente 132 do Livro dos Espíritos e recordar a sua resposta, quando diz que o objetivo de estarmos aqui nesse mundo reencarnados é para colaborarmos com a obra da criação, né? E agora sim, finalizando com André Luiz, né? Ele nos lembra e dizendo o seguinte: o segredo da paz íntima é atingir um tanto mais além de nossas supostas possibilidades na construção do bem, né? Então ele fala: o segredo da paz íntima é agir um tanto mais além das nossas supostas possibilidades, agirmos na construção do bem. E Jesus, que vem então, né, com a sua sabedoria, com a sua bondade, com a sua doçura suprema, vem e nos fala então: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O nosso exemplo maior, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja sempre em nossas mentes e em nossos corações por toda a eternidade, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós te agradecemos por esses ensinamentos que você trouxe até nós, muito gratificante. Adriana, nós agora vamos passar para o passe e depois nós temos a radiação. Então, nós a convidamos para continuar conosco, né? Se você puder, tá bom? Desejo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Tá ótimo. Nós vamos chamar o Denner para fazer a nossa prece final. Boa tarde a todos. Me escutam? Tá ok, Denner? Olá, boa tarde, me escutam? Estamos te ouvindo. Escutando. Sim. Então, vamos fechar nossos olhos. Agradecer aos bons espíritos que estiveram aqui conosco hoje, nos intuindo a entender cada palavra que foi dita dessa belíssima lição de vida que nós tivemos agora da nossa irmã, querida irmã Adriana Sarmento, da UEC, bondade reparadora. Nós rogamos ajudar-nos a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Obrigado, Maria Santíssima, face maternal de Deus, Mãe Celeste misericordiosa, nos conceda a proteção divina para essa semana. A Senhora, que é um poste de luz em nossa escuridão, nos ajude em nossas dificuldades de evolução moral. Não nos deixe nos afastar de nossos caminhos de luz. Ó Mãe Celeste, te peço que habite teus anjos, os teus guardiões, e ajude a todos que precisam de sua luz. Esteja sempre iluminando nossos caminhos, minha mãe. Seja bem-vinda, Mãe Maior, em nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Vamos chamar Adão. Adão, você está presente?